mesmo fazendo o básico tudo certo, você às vezes pode perceber que tem alguma coisa errada no sono do seu filho. E pode ter mesmo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os principais distúrbios do sono. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. E já dá um like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. E hoje vocês podem ver uma participaçãozinha aqui, é o Pepito, né? O Pepe, meu cachorrinho. Eu tenho a Nani também. Ele tá muito agarrado em mim hoje, e então ele vai ficar aqui comigo, né, Pepito? Então, se vocês verem alguma coisinha aí levantando, é ele que tá aqui. Nesse vídeo, eu vou dar uma leve pincelada para vocês nos principais distúrbios do sono. São causas, momentos do sono do bebê, da criança, que precisa de mais atenção, que não é somente ajustar rotina, ambiente, rituais, higiene do sono, que basicamente precisa de um olhar mais profissional, de um olhar mais atento. E os distúrbios do sono, eles afetam qualidade, quantidade, padrão de sono, e isso diretamente afeta qualidade de vida e bem-estar. Então é muito importante que a gente esteja atento para identificar esses distúrbios, para que a gente consiga procurar o especialista correto, um pediatra, para que a gente consiga encaminhar a nossa criança para o melhor tratamento possível. A insônia infantil é um distúrbio do sono, que é a dificuldade em iniciar ou manter o sono, mesmo quando a criança está muito cansada. Mesmo quando ela está muito cansada, é uma dificuldade de iniciar, de manter esse sono. Então, ou demora muito para dormir, ou tem vários despertares noturnos. Isso sim é uma insônia infantil. E quando está atrapalhando, quando está prejudicando toda a rotina da casa, o bem-estar da criança, o bem-estar da família, principalmente da mãe, é o que a gente considera como distúrbio do sono. Essa insônia infantil, basicamente, pode estar ligada, com hábitos ruins, então pode ter a ver com falta de higiene do sono, basicamente, O principal motivo, da maioria das crianças é porque está com hábitos ruins antes de dormir. Então, às vezes são muita tela, usa muita tela antes de dormir, não faz uma higiene adequada do sono. Basicamente, crianças que têm muitos despertares ou demoram muito para dormir é por causa disso, por hábitos ruins. Mas também pode ser que esteja atrelado a uma condição neurológica da criança, alguma condição médica. Eu vou futuramente aqui no canal me aprofundar em cada um desses distúrbios, conforme vou sendo solicitado ou eu ver a necessidade, para que a gente consiga de fato se aprofundar nesses distúrbios do sono. Mas esse vídeo basicamente é para dar aquela leve pincelada. E também a insônia pode estar relacionada com ansiedade. Desde a ansiedade da separação, que é algo que a gente vê aí com bebezinhos de 9 meses, que é uma coisa normal, passageira, até mesmo uma ansiedade aí numa criança um pouco maior, que vai enfrentar uma mudança de rotina, ou está insegura, enfim, está esperando algo novo, alguma ansiedade que pode ser tratada, não sei, psicologicamente, ou é somente uma fase da vida dela. Basicamente é isso que causa a insônia infantil. Outro distúrbio do sono, que na realidade é uma parassonia. Parassonia é um grupo, de distúrbios do sono, e o terror noturno está dentro da parassonia. Mas eu coloquei terror noturno já também como algo a salientar, porque muito se fala e muito se vê sobre terror noturno, que é o quê? Quando a criança acorda basicamente gritando muito, chorando muito, inconsolável. Você tenta falar com ela, você tenta que ela dê alguma reação de que tá tudo bem, de que você tá ali, mas ela parece que não tá te vendo, ela não entende que ela acordou, porque na realidade ela não acordou. No terror noturno, ela tá totalmente inconsciente, ela ainda está dormindo, mas ela já tá mostrando todo aquele movimento de choro, de angústia, de gritos, e não há nada que você possa fazer. Simplesmente você tem que proteger essa criança para que ela não se bata, para que ela não se machuque, proteger ela, abraçar ela, estar ali do lado dela, acalmando ela, mas como ela tá inconsciente, ela ainda tá dormindo, isso passa, e assim que passar você devolve ela para cama. Provavelmente no outro dia, se é uma criança um pouquinho maior, não vai lembrar de nada do que aconteceu. Isso é o chamado terror noturno. E basicamente acontece com crianças de 3 a 6 anos.
Mas não quer dizer que possa acontecer, que não possa acontecer com uma criança um pouco menor, de 2 anos. E também não quer dizer que não vai acontecer com uma criança maior de 6 anos. É possível, mas a faixa etária em que mais acontece o terror noturno é de 3 a 6 anos. Outra parassonia também, mas que eu coloquei também nesse ponto para salientar mesmo, são os pesadelos. Os pesadelos, terror noturno, está no grupo de distúrbios do sono parassonias. Então, o pesadelo, diferente do terror noturno, é algo que acontece quando a criança já acordou, entendeu? Ela tem esse pesadelo dormindo, mas normalmente quando ela já está ali chorando, gritando, pedindo a sua ajuda, é porque de fato ela já está acordada. Ela já passou por um breve despertar, ela já passou ali por aquele sono leve, onde acontece os sonos, já passou pelo breve despertar e acordou realmente chorando, angustiada, com medo, porque teve um pesadelo. Nesse momento, a criança, ela tá acordada, ela tá consciente, você conversa com ela, ela te responde, ela pode até falar, dependendo da idade, que teve um pesadelo, do que foi, o que aconteceu. E o que eu sempre falo, não dê corda para isso à noite, não fique perguntando, ai, como foi? Não, tá tudo bem, olha só o monstro, bababá. Não fique incentivando que ela fique falando durante a noite desse sonho. Fala que tá tudo bem, que foi um sonho, não menospreze o sonho dela, ai, só foi um sonho, sabe? Esteja ali presente, mostre que o sentimento dela tem valor, ela tem valor, valide aquilo, mas não dê corda para que isso se prolongue, para que ela fique com aquela mensagem do pesadelo mais arraigada ainda na memória dela. Deixa que isso passa e no outro dia, se você quiser, você conversa. Causa muito pesadelo, basicamente, é o estresse, é mudança na rotina, algo novo na vida da criança. Também, dependendo da idade da criança, ou até mesmo os pequenininhos, né? Mas normalmente a gente coloca, né? Os pais colocam mais telas para crianças de 6, 7 anos, 8 anos. Às vezes com 7 anos a gente acha que a criança tá adulta, né? Aí coloca uns super-heróis lá, com umas imagens fortes, uns filmes de bruxo, umas coisas assim, que às vezes tem até a faixa indicativa lá falando que é de 7 anos para mais, mas na realidade não é. É uma coisa que a criança não consegue assimilar, é muita informação e isso pode sim trazer mais pesadelos para a criança. O quarto distúrbio que eu vou falar para vocês é a apneia do sono. É um distúrbio respiratório relacionado ao sono. Dentro desse distúrbio respiratório relacionado ao sono, há vários tipos de apneias que eu vou me aprofundar futuramente em um vídeo específico, mas basicamente a apneia do sono é quando há pausas na respiração durante o sono. E a gravidade pode ser leve, como pode ser avançada, depende da quantidade de vezes que essa criança tem essas apneias do sono, essas pausas na respiração e do tempo que ela se mantém sem respirar. E a apneia do sono normalmente tem a ver com a amígdala, com o aumento da adenoide, também pode ter a ver com excesso de peso. Então, de acordo aí com a causa da apneia do sono na sua criança, há formas diferentes de lidar com isso. E basicamente são os pais, são os cuidadores, né? Em todos esses distúrbios do sono, somos nós, como cuidadores, como pais, que precisamos estar ali atentos, né? No sono da criança. Se você vê que algo já não vai bem, que essa criança tá acordando muito cansada, muito prostrada, que tá ficando. E você tem ali alguma pulga atrás da orelha que tem a ver com o sono, começa a investigar um pouco mais o sono dessa criança, começa a entrar ali no quarto durante o sono para ver se ele tá tendo alguma reação diferente, alguma pausa na respiração, enfim, qualquer um desses distúrbios do sono que eu vou falando para vocês nesse vídeo. E se você tá gostando desse vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a trazer mais conteúdos. O quinto distúrbio que eu vou falar para vocês também tem a ver com os distúrbios do movimento, mas basicamente distúrbios do sono, distúrbios do movimento é um grupo, e dentro desse grupo dos distúrbios do movimento tem o bruxismo, mas eu também coloquei como um tópico para ser salientado porque é muito comum vermos bruxismo em crianças, que é basicamente
no sono, a criança fica rangendo o dente, fica apertando o maxilar. E isso pode causar um desgaste no dente, no esmalte do dente, dando sensibilidade, até mesmo facilitando ali para cáries. E muita dor, muito desconforto aqui nessa região muscular do maxilar. O sexto distúrbio que eu vou falar para vocês, então, é aquele grande grupo que eu falei para vocês, as parassonias, que lá dentro tem o terror noturno, que já falamos, lá dentro tem os pesadelos, que já falamos, lá dentro também tem comportamentos incomuns, como falar, levantar, se mexer, fazer coisas estranhas, como sonambulismo, também tá em parassonias do sono. E essas parassonias acontecem antes, durante ou depois desse momento de sono vigília. Pode tanto acontecer no sono profundo, no sono non-REM, basicamente acontece as parassonias, sonambulismo, terror noturno. Lembra que eu falei que o terror noturno é algo inconsciente? Não adianta fazer nada com essa criança porque ele tá inconsciente, ele tá no sono non-REM, inconsciente, não adianta fazer nada. Terror noturno, sonambulismo, despertar confusional. Então, todas essas parassonias estão no sono non-REM, que é inconsciente. Não adianta você querer acordar uma criança que está sonâmbula, não adianta você querer acordar uma criança que está no terror noturno, que está no despertar confusional. Você basicamente precisa proteger aquele ambiente, proteger aquela criança. Então, logo que ela saia desse transe, que ela saia dessa fase de sono, ela vai se acalmar e você encaminha ela para continuar o seu bloco de sono. Temos também as parassonias que acontecem mais no sono REM, que é um sono mais leve, um sono do movimento rápido dos olhos, é ali onde a gente está ali caminhando para a consciência, saindo um pouquinho daquele sono pesado, aquele sono inconsciente, que é basicamente quando temos, né, naquele sono leve a gente tem pesadelos, e aí do sono leve a gente tem um breve despertar e já acorda assustado mesmo porque teve um pesadelo, ou temos as paralisias do sono, que é basicamente quando a gente está dormindo, criança também tem isso, e de repente sente que todos os músculos estão paralisados, literalmente, só que a cabeça, né, já não tá inconsciente, tá consciente, já acordou. Muitas vezes a gente já consegue abrir os olhos e ver à nossa volta tudo que tá acontecendo, só que o nosso corpo não responde. E isso é a paralisia do sono. Então a gente acorda assustado depois que a gente passa, né, por esse sono REM e passa por um breve despertar e a gente acorda quando a gente consegue se livrar desse cadeado, né, dessas amarras que parece que ficam na gente, nessa paralisia do sono, a gente acorda, coração a mil, super assustado. Isso acontece com as crianças também. Pode até ser confundido com pesadelo, mas é a paralisia do sono. E outros distúrbios do sono, né? Outras parassonias que não são classificadas ainda nem como na fase do sono profundo, nem na fase do sono leve, mas são sim parassonias, que é basicamente a enurese noturna, quando a criança faz xixi, né, não consegue segurar e faz xixi basicamente ali com 6, 7, 8 anos. Crianças a partir de 7 anos que ainda fazem muito xixi na cama, já começa a ser considerado uma parassonia, porque é algo que ela não consegue controlar, é algo que acontece ali no momento ali do sono, e é algo que atrapalha, querendo ou não, a qualidade de vida dessa criança. Essa criança acorda mais uma vez molhada, não é uma coisa que ela possa fazer sobre isso, não há nada que ela possa fazer sobre isso, é horrível acordar assim. Então é também considerado uma parassonia. Só que não é classificada nem no sono REM, nem no sono não REM. Não é classificada, mas também é considerada. Outra também que é parassonias, mas não foi classificada ainda, são as alucinações. Então, as alucinações também pode acontecer aí nesse momento entre sono e vigília, mas também não foram classificadas ainda se acontece no sono não REM, se acontece no sono REM, enfim, mas é considerada assim como uma parassonia. Bom, agora eu vou falar sobre as hipersonias. Hipersonias é quando tem muito sono, é quando tem muito sono. É quando aquela criança, durante o dia, durante o tempo que deveria ser o tempo acordado, ela dorme, ela cai, na escola, principalmente com os adolescentes, isso acontece muito.
porque o ciclo, né, sono-vigília deles muda um pouco, o cortisol vem um pouquinho mais tarde. Então, normalmente os adolescentes têm aulas de manhã muito cedo, e isso não está muito de acordo com o ciclo circadiano dos adolescentes. Isso não está de acordo com o ciclo circadiano do adolescente, que o cortisol vem mais tarde do que vinha antes. Então, esse adolescente, principalmente, ele cai. Eu lembro que no terceiro colegial eu dormia muito na primeira aula. Nas primeiras aulas eu tinha muito sono. E eu dormia mesmo, às vezes, a aula inteira. Era triste. Tinha vezes que a professora me mandava pra fora. Eu sempre fui uma boa aluna, sabe? Eu sempre tirava boas notas. Mas eu lembro que essa parte do sono me pegava, viu? Nessa minha adolescência. E às vezes essa hipersonia é classificada mesmo quando o adolescente ou mesmo quando a criança dorme bastante à noite. Então, a hipersonia, ela pode ser sim algo relacionado à rotina desse adolescente, à rotina dessa criança. Pode ser que ele esteja ali jogando videogame até tarde, como eu fazia. Eu vou confessar para vocês que eu ficava jogando videogame às vezes até tarde, The Sims, adorava. E eu dormi muito tarde, acordava muito cedo para ir para a escola, é por isso que eu tinha essa hipersonia durante o dia ali, que me atrapalhava um pouco. Mas tem adolescentes, tem crianças que mesmo dormindo o total de horas necessárias durante a noite e bastante, tem a hipersonia durante o dia. Então, a hipersonia não somente tem relação com a rotina, com os maus hábitos dessa criança, desse adolescente, com a insônia, que pode sim ser provocada, né, por maus hábitos de higiene do sono, mas também pode ser alguma disfunção neurológica dessa criança, pode ter a ver também com apneias do sono, pode ter a ver com alguma outra parassonia, vários despertares noturnos. Tudo a gente precisa analisar para entender por que essa criança, esse adolescente durante o dia está sentindo tanto sono. Pode ser algo simples como falta de higiene do sono, tá jogando videogame até mais tarde, tá ficando com os amigos no celular até muito tarde, tá indo dormir tarde, como pode ser algo mais profundo, como uma apneia do sono, como um distúrbio neurológico, que pode acontecer, é raro, mas também tem uma doença neurológica rara que causa a hipersonia. E aqui nesse oitavo tem os distúrbios do movimento do sono. Basicamente, eu já falei para vocês que um dos distúrbios do movimento do sono é o bruxismo. O bruxismo também está dentro desse distúrbio do movimento do sono, mas além dele, também temos a síndrome das pernas inquietas, que é basicamente quando aquela criança não consegue dormir, ou às vezes está dormindo e as pernas ficam ali mexendo. Basicamente, a síndrome das pernas inquietas tem a ver com a falta de ferro no sangue, então é algo que a gente precisa analisar ali com o pediatra em exames de sangue. Mas também tem os distúrbios involuntários de movimento do cabeça, do corpo, do tronco. Tem crianças que ficam mexendo a cabeça assim na noite ou assim, ou às vezes até se levanta, levanta e desce, levanta e desce. Isso pode ser um pouco assustador, eu sei, mas é basicamente o distúrbio do movimento do sono e tem como a gente resolver isso, tratar isso da melhor forma possível. E como eu falei para vocês, e falo de novo, eu vou tratar especificamente cada distúrbio conforme a gente vai vendo a necessidade aqui no canal. Também tem a mioclonia do sono, que é basicamente espasmos que a pessoa tem enquanto dorme. Uma das soluções para esses distúrbios do movimento do sono é até mesmo a hipnose. Então, é muito profundo, por isso que não dá para falar tudo em um vídeo só, porque cada distúrbio do sono tem a sua peculiaridade, tem vários motivos porque aquilo acontece e várias soluções. Nem todas as soluções são tratamentos medicamentosos, várias soluções são mais terapêuticas, mais de manejar mesmo toda essa situação, o ambiente, às vezes despertar um pouco antes essa criança, se sabe que vai acontecer aquilo. Então, cada distúrbio do sono tem a sua particularidade, por isso que é importante que tenha um vídeo específico sobre cada uma, para dar ali um pouquinho um leque das opções para vocês. É claro que eu não sou pediatra, eu não vou saber lidar muitas
muitas informações aprofundadas sobre isso, mas basicamente tudo que eu tô passando aqui pra vocês já dá um norte. E se tiver acontecendo alguma coisinha assim com a sua criança, já fique esperto, procura um pediatra, procura um especialista, que com certeza você vai se beneficiar disso. Então, depois de falar dessas principais distúrbios do sono, o que a gente tem que ficar alerta? Aos sinais que essa criança dá durante o sono. Quando você vê, como eu já falei, que o sono dessa criança não tá bem, alguma coisa tá acontecendo, você precisa ficar um pouco mais atenta e às vezes entrar no quarto dele na madrugada, durante a noite, para ver o que tá acontecendo. Por quê? Você pode perceber pausas na respiração, suor noturno excessivo, movimentos repetitivos, irritabilidade extrema durante o dia. Fica esperto se ele tá com hipersonia durante o dia, que ele tá muito cansado. Esse menino tá cansado, dormiu a noite inteira, o que tá acontecendo? Na próxima noite você entra lá no quarto pra ver, fica lá pelo menos uma meia horinha quietinha no cantinho, pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Pode ser que ele esteja roncando muito alto, o que pode dar a entender que ele pode estar com alguma apneia ou com algum problema nas amígdalas, na adenoide. Pode ser que ele esteja com sono muito agitado. Pode ser que ele esteja falando durante a noite, que é uma parassonia. Então, várias coisas a gente pode ver durante a noite e que explica essas dificuldades, né, do nossa criança durante o dia. Ou sonolência excessiva, ou uma insônia no início do sono noturno, ou queda no desempenho escolar, baixa das notas. Então, a gente precisa ficar atento. Pode ser um bruxismo, de repente, quando você entra no quarto da sua criança, você ouve um barulhinho, pode ser que ele esteja rangendo os dentes. Tudo isso prejudica o sono e, consequentemente, a qualidade de vida da sua criança. E assim, não basta entrar no quarto, ouvir que ele tá rangendo o dente uma noite, ai, já, ó, pediatra, minha criança tá com bruxismo, vamos marcar já alguma coisa, vamos colocar plaquinha. Não, tem que ser frequente, você tem que ver que isso tá prejudicando a qualidade de vida da sua criança. Porque quando é algo pontual, como acontece alguma coisa assim, um salto de desenvolvimento, quando é algo pontual, é uma rotina que tá mudando, é uma escola que mudou, é uma casa que mudou, passa, 1, 2 semanas passa, tudo passa, 3 semanas, mas quando você vê que isso está se prolongando, está se arrastando e está piorando, aí sim você deve procurar um especialista. Então a gente não deve subestimar a importância do sono na qualidade de vida da nossa criança, do nosso adolescente. O sono, ele é importantíssimo para o crescimento, para o aprendizado, para a memória, para a regulação emocional. E se você tem um bebê de 2 anos que dormia bem e de repente piorou do nada, pode ter a ver com algum desses distúrbios do sono que eu falei aqui para vocês. E também falei um pouquinho mais nesse vídeo aqui.